quero focar com vocês sobre o propósito de Deus sobre a tua vida, sobre o propósito de Deus na igreja e o tempo que a igreja tem passado ultimamente. E eu quero chamar a tua atenção com o maior amor pastoral do mundo, para que você se prepare, porque a igreja, ela tem passado por aflições, e isso não é à toa. Sabe para que isso tem acontecido? Para que a igreja se desperte. E quem é a igreja do Senhor? Você e eu. Nós somos a igreja do Senhor, amém? E nós precisamos nos despertar para isso, porque eu já tenho um pouquinho mais de idade, e eu me lembro desde ali, criança para adolescência, que o Brasil é o país do futuro. E quando nós levamos essa profecia para a relação espiritual com Deus, o Brasil é o país do avivamento. E o tempo está passando muito rapidamente, e nós não temos nos despertado com o avivamento necessário para que o Senhor salve as pessoas desse país, amém? E conversando com algumas pessoas ontem, nós estávamos ali justamente falando sobre isso que tem acontecido, e é algo muito impactante quando nós percebemos que o sul do nosso país é onde há uma dificuldade muito grande para que o evangelho chegue. Vocês sabiam disso? É um lugar onde há uma maior rejeição, há um lugar onde nós como evangélicos temos muita dificuldade de entrar. E eu me lembrei de um apóstolo que eu conheci, que ele é de lá, se eu não me engano ele era da cidade ali de Pelotas, e ele me falava: pastor, é muito complicado você conseguir reunir uma igreja, muito complicado você formar uma igreja, porque é uma barreira muito grande do inimigo para que essas coisas não aconteçam. Por quê? Porque o inimigo sabe do potencial das pessoas que tem ali no sul do nosso país, e o inimigo também sabe que muitas pessoas serão salvas pelo evangelho de Cristo, e ele não quer isso. Então nós, que estamos aqui numa cidade, aqui na rua, nessa avenida, eu acho que eu contei 4 ou 5 igrejas, nós temos toda a liberdade. Nós precisamos clamar e ser a igreja que se levanta com um avivamento de fé e uma voz profética para que o nosso país seja salvo, amém? E em nome de Jesus nós precisamos crer que isso vai acontecer. Então, conversando com Deus, e Ele me deu essa palavra, e eu quero destacar algumas coisas com você nesta manhã, daquilo que Deus ministrou ao meu coração, amém? Então, eu vou pedir agora então que você fique de pé, em referência e amor à palavra de Deus. Se você tem aí a tua Bíblia ou o aplicativo, é no livro de Jonas. Nós vamos ler a partir do verso 1, nós vamos ler até o 17, e depois no decorrer da palavra, se você quiser deixar a Bíblia aberta, para a gente consultar alguns outros versículos, assim nós vamos fazer. Jonas 1, de 1 a 17. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. E então os marinheiros, cheios de medo, clamavam uns com seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 7. Diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa
de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ainda de pé, feche os seus olhos. Pai de amor, o principal nesta manhã é que o Senhor seja adorado. O principal nesta manhã é que a Tua palavra, Senhor, ao ser lida e falada, venha do Teu altar, venha com fogo no altar, e que ela, Senhor, sem impedimento algum, entre na nossa mente e no nosso coração, para que isso, Senhor, faça toda a diferença na nossa vida, e ela, Senhor, ative em nós o propósito que o Senhor tem para cada um. Por isso, ó Deus, nós nos abrimos agora para que o Teu Espírito Santo fale conosco, Deus, de maneira sobrenatural, que haja milagres nessa manhã, que haja cura, que haja restauração de vidas, de ministérios, de projetos, meu Deus, e em nome de Jesus, tudo que o Senhor disser aqui, nos chame a atenção, como chamou desses homens, ó Deus, para declarar a Tua grandeza, o Teu senhorio e a Tua vida que há em nós, em nome de Jesus. Aleluia, amém? Aplauda ao Senhor, pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Jonas é um profeta menor, é um profeta, não é que nós temos aqui ele já ali mais no final do Antigo Testamento, e ele não é menor por ser menos importante, não, mas apenas considerado como uma nomenclatura, né, como uma forma de estudo, como sendo menor, porque ele escreveu um pouco menos. Então Jonas, ele aparece ali como alguns outros profetas, né, numa narrativa direta, numa narrativa assim, sem muita explicação de onde ele veio, apenas citando o nome do pai dele. E nós temos que entender então que Jonas, sendo um profeta, né, levantado pelo Senhor, ele tinha todo um preparo. Há alguns estudiosos que acreditam que Jonas tenha estudado com Eliseu, tenha sido contemporâneo com Eliseu. Não há uma constatação assim unânime, mas boa parte dos estudiosos acreditam nisso. Então nós temos aqui um homem preparado, um homem que recebia de Deus, não é, aquilo que Deus queria. Eu costumo dizer, né, que há profetas e há pessoas que têm o número do celular de Deus, fala com Deus diretamente, e Jonas, ele era esse homem, ele era aquele que tinha conhecimento, e não há profeta que seja levantado por Deus de uma maneira à toa. Não há profeta que seja levantado por Deus e ele não seja usado, ao menos que ele não queira. E nós vemos aqui um retrato literal de alguém preparado, que de repente recebe uma ordem do Senhor e resolve fugir.
E isso está muito ligado com as nossas vidas, porque nós recebemos às vezes algumas coisas que Deus nos manda fazer, nos fala para fazer, e nós fugimos, não é mesmo? Pastor, mas eu não sou profeta. Mas eu quero dizer, você é um homem e uma mulher de Deus, e você recebe também do Senhor aquilo que é o propósito dele para a sua vida. Então nós fugimos, talvez não de algo, de uma missão tão grandiosa como aqui de Jonas, mas às vezes nós fugimos de uma missão que é algo que vai refletir na nossa vida e vai se transformar em bênção na vida de outras pessoas. Nós fugimos e achamos que aquilo é coisa da nossa cabeça. Eu quero te dizer, não é coisa da sua cabeça. Creia que Deus fala com você, amém? Quando você busca a palavra, quando você vê, quando você lê a palavra, quando você está reunido num lugar como esse, você recebe a ativação do Espírito Santo na sua vida, e então creia que essa ativação, ela vai ter desdobramentos, para que isso flua, para que isso aconteça. Então, em determinados dias, em determinados momentos, e queira Deus, né, a minha oração é que em todo momento, você ouça a voz do Senhor, direcionando aquilo que você deve fazer, amém? Então não é uma coisa da sua cabeça, não é uma coisa que você inventou. Mas será, né? Será que isso não é uma coisa que eu estou inventando, ou eu associei com alguma coisa que eu ouvi? Eu quero te dizer, se alguma associação é a do Espírito Santo de Deus na sua vida, amém? E Jonas, ele está ali naquele momento, ele começa a pensar naquilo que Deus falou. Que dificuldade que ele começou a encontrar naquilo. Que dificuldade que ele começou, né, a ver naquilo que Deus havia de fazer naquele lugar. E era uma época em que os assírios estavam dominando o mundo político, o mundo de dominação naquela época, e Nínive era a capital daquele lugar. E justamente os assírios, dessa mesma forma que eles estavam se levantando, eles estavam oprimindo o povo de Deus. Mas o que havia crescido no sentimento de Jonas era algo assim: eu sou o profeta do Senhor, mas agora o Senhor me manda ir para aquele lugar onde as pessoas não gostam do meu povo. E aliás, ele corria um risco, segundo os historiadores, de ser morto assim que ele chegasse naquele lugar. Jonas então, ele foge do que Deus havia falado para ele. Jonas, ele estava indo, né, ao contrário daquilo que Deus tinha determinado para ele. E olha que curioso, Nínive significa bela, né? A capital de um país que estava perseguindo o povo de Deus, a capital do lugar, né, que tinha um significado tão bonito. E o que tem perseguido você nesses dias? O que tem colocado medo em você nesses dias? Nós abrimos a nossa reunião aqui com a palavra em Crônicas, depois eu li o Salmo 121, eu quero te dizer que nada que te persiga pode te fazer mal. E eu sei da dificuldade, eu sei que algumas coisas nos oprimem, eu sei que às vezes até um relacionamento nos oprime. Eu conheço pessoas que, por conta de uma palavra que alguém de autoridade disse a ela, ela se desviou do propósito do Senhor, continua tendo uma vida relativamente boa, se afastou do Senhor, não no sentido de não adorar mais a Deus, mas aquilo que é a essência de que Deus colocou na vida dela, isso ela não faz mais. Isso é algo muito sério, sabe por quê? Porque isso vai, em alguma medida, travar o avivamento que Deus propôs para nós desde muito tempo, e é o que eu falei aqui no começo. Então você faz parte do avivamento da igreja, você faz parte desse mover, você faz parte desse movimento que vai trazer transformação para a vida das pessoas. Então isso, quando te trava, te traz o mesmo sentimento que havia em Jonas: olha, eu não gosto daquele povo, eu não quero me misturar com aquele povo, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fugir da presença de Deus. E as pessoas fogem hoje, não talvez tão longe como Jonas queria, mas fogem ficando naquele seu mundo, fazendo as coisas ali que ela está acostumada a fazer. Mas eu quero te dizer, não é só isso que Deus tem para você, amém? Deus tem muito mais coisas.
Ministerialmente, Deus tem muito mais coisas para você. Profissionalmente, Deus tem muito mais coisas para você. Mas quando nós deixamos que esse espírito que entrou em Jonas entre em nós, nós queremos fugir da presença do Senhor. Em nome de Jesus, você não vai mais fugir da presença do Senhor, amém? Nínive situava-se ali, como se fosse hoje o norte do Iraque. Tem um mapa aí? E Jonas faz a coisa mais complicada que ele podia. Ele vai até Jope. E ele então resolve ir até Tarsis. A maioria dos estudiosos concorda que Tarsis era onde é hoje ali a Espanha. E ele teria que viajar mais ou menos 4.000 quilômetros de barco. E havia, na época, até uma fama que os navegadores de Tarsis, eles eram os melhores, porque eles conseguiam passar por todas essas águas e conseguiam fazer o transporte, conseguiam fazer o comércio. Imagina, 7 ou 8 séculos antes de Cristo, a capacidade de se movimentar nessas águas. E ao passo de que, se ele obedecesse ao Senhor, seria mais ou menos ali 900 quilômetros para ele viajar. Mas ele tenta se esconder de Deus. E Deus, o que tem falado para você? Qual a promessa que Deus já colocou sobre a tua vida? Pastor, eu não sei, eu tenho dúvida, então eu quero declarar sobre a tua vida. Já não há mais dúvida sobre o que Deus colocou na tua vida, amém? Em nome de Jesus eu quebro, em nome de Jesus, toda barreira, todo espírito de confusão, tudo aquilo que você, do seu achômetro de pensar, olha, isso é coisa da minha cabeça. Não, Deus tem um propósito, Ele estabeleceu isso na sua vida. E as pessoas às vezes confundem, não é? Olha, eu quero buscar alegria, eu quero ser uma pessoa alegre. E eu quero te dizer algo, você só vai ser uma pessoa feliz e alegre quando o propósito de Deus for pleno na sua vida. Amém? Jonas então faz o que? Foge. Ele prefere navegar 4.000 quilômetros, correndo um risco, não é? Num lugar, num meio até arcaico, mesmo sendo o melhor que havia na época. Mas reparem bem uma coisa, Jonas, como um profeta, ele deveria ser o primeiro a obedecer a Deus, amém? Em nome de Jesus. E eu quero te dizer, você como um servo do Senhor, uma serva do Senhor, você tem que ser o primeiro a obedecer ao Senhor, amém? Levante a sua mão e diga, eu quero obedecer ao Senhor. Declare, eu quero obedecer ao Senhor, amém? Aleluia. Jonas foge da vontade de Deus, foge da presença de Deus. O Salmo 139, no versículo 7 e 8, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Muitos têm fugido de Deus e, sem medo de falar, têm fugido de uma vida cristã. E é contraditório, porque com todos os meios de comunicação que nós temos hoje, muitas pessoas se levantam e dizem, não, eu agora me converti. E a gente olha para a vida da pessoa e olha pelo jeito que ela fala, é uma coisa às vezes de conveniência, não é mesmo? Porque em algum momento é legal, é joia ser cristão, mas elas estão longe, estão dentro de uma religiosidade, dentro de algo que não faz a diferença para a vida dela. E a mesma coisa que Jonas fazia, ele tinha todo um poder de Deus sobre a vida dele, mas de repente ele resolve fugir. E as pessoas então, assim como Jonas, não levam Deus a sério. Eu quero te dizer, você tem levado Deus a sério? Você tem levado aquilo que Deus falou sobre você a sério? Muitas pessoas têm tido uma motivação errada, uma motivação que não está dentro do que Deus deseja. E eu não estou falando de uma receita pronta, de igreja, de louvor e de palavra. Não é isso. Isso faz parte de todo um algo para que o evangelho seja
replicado e para que nós tenhamos comunhão com a igreja. As pessoas têm se afastado de querer comunhão com a igreja, e as pessoas começam a ver a igreja como um produto, e a igreja tem que ser um lugar onde elas se agradam. E uma coisa eu posso te garantir, uma coisa que a igreja não pode ser: um lugar onde você vai e se aborreça, não é mesmo? E eu sei que há situações difíceis, eu sei que há momentos em que, não é? Talvez uma liderança magoe, talvez uma situação faça com que a gente fique desanimado, mas em nome de Jesus, se levante, porque o poder de Deus está sobre você. E o Senhor me deu essa palavra dizendo: olha, que haja no espírito do povo uma motivação correta, uma motivação que vem do Espírito Santo de Deus, uma motivação que faça crescer. E às vezes a motivação ela se perde porque algumas pessoas tentam fazer daquilo que elas têm nas mãos algo do seu próprio controle, e quando isso começa a ser do seu próprio controle, obviamente saiu das mãos de Deus. Então por isso que em muitos lugares a presença de Deus ela não é tão palpável, as pessoas não conseguem ouvir a voz. E Deus está ministrando ao teu coração sobre isso agora, amém? Para que você faça uma reflexão e que você entenda que o Espírito Santo de Deus, Ele vai te trazer a clareza e o discernimento de tudo aquilo que você precisa fazer. Você que nos assiste pelo Instagram, pelo YouTube, em nome de Jesus, algo que Deus quer fazer na tua vida, Ele quer transformar a tua situação. Você não foi criado, você não é filho de Deus para ficar paralisado, estatizado aí onde você está, mas ao contrário, Deus te levantou, você tem um chamado, seja ele em que área for, não somente na igreja, mas em qualquer parte do mercado, em qualquer área do mundo que Deus nos colocou para viver, você tem um chamado do Senhor. Então não desanime, se levante, não fuja como Jonas fugiu, mas há um poder de Deus sobre você e vai te direcionar em tudo, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. As pessoas tentam então fazer as coisas através de uma motivação errada, dão vazão à performance, dão vazão à excelência, e isso é algo que nós também perseguimos aqui. Nós estamos crescendo, estamos nos fincando as nossas estacas neste lugar, e tudo aquilo que nós colocamos aqui, nós procuramos ter o melhor, adquirir o melhor, e isso é muito importante, mas quando fica só nisso, se foge da presença de Deus. Porque isso vai esconder a essência da palavra, porque se a importância for só nisso, só na performance, só de falar bem, só de poder, ter o melhor músico, os melhores instrumentos, se for focado nisso, vai perder a essência do poder de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, deseje o poder de Deus na sua vida, amém? E o que nós vemos acontecer é que as pessoas começam a perder o amor a Deus. E elas não percebem. Elas não percebem. E sabe como nós começamos a perceber isso? Quando nós nos comparamos a Jonas, que tinha todo um preparo e de repente queria fugir da presença de Deus. E eu digo mais uma vez, às vezes a pessoa foge da presença de Deus, às vezes até mesmo dentro da própria igreja, porque ela faz aquilo que ela acha que tem que fazer, ela trata as pessoas como ela acha que tem que tratar, ela faz com que as pessoas tenham uma vida totalmente controlada por aquilo que ela deseja. E eu quero dizer, se você estava ou está num lugar em que as pessoas queriam controlar a sua vida de maneira a dizer até a cor da roupa que você deveria vestir, isso já não é mais o poder de Deus naquele lugar. E eu me arrisco muito em dizer isso, e com todo cuidado eu quero dizer, para não falar mal de uma pessoa, para não acusar alguém, mas o Espírito Santo de Deus, Ele me impele em dizer que quando isso acontece, é porque assim como Jonas, nós fugimos da presença de Deus. Nenhum pastor pode controlar a tua vida. Nenhum pastor vai dizer
faça isso ou faça aquilo. Mas o bom pastor, ele estará junto com você. E seja situação boa, ou seja para comer um bolo na sua casa, ele vai andar junto com você, te apoiando e te dizendo: olha, a palavra do Senhor diz isso, olha, o Senhor me revelou tal coisa, mas de maneira nenhuma eu posso dizer faça isso ou faça aquilo, mas o que eu posso dizer é que eu estou junto com você para aquilo que acontecer na sua vida. Você tenha um pastoreio, você tenha a presença de Deus, e tenha certeza, se um dia um pastor ou eu mesmo te falar: olha, é assim que você deve fazer, é com temor e tremor diante de Deus, porque isso é uma coisa muito séria. Jonas, ele era todo preparado. Jonas, ele poderia fazer um estrago no mundo espiritual ali em Nínive, transformar aquela cidade, e isso acontece depois, mas antes, ele perde essa paixão, ele perde esse amor, e eu falo paixão porque é aquele primeiro momento de motivação, de ir e de acontecer, e então aquilo se transforma num amor pleno da presença de Deus, e as coisas começam a acontecer. Ele esfriou, Jonas esfriou, e isso tem acontecido com muitas pessoas. Elas esfriam, por quê? Porque parece que aquilo que está na palavra de Deus não acontece mais, porque para ela, aquilo que ela ouviu como uma voz profética não acontece mais, porque os louvores já não atacam ou não atingem mais o seu emocional, e não há problema nenhum. Pessoas até que se tornam religiosas, olha, eu ouço aquela canção e eu começo a chorar. Eu quero te dizer, é a presença do Espírito Santo invadindo a sua vida, e há uma receita tão grande, que a própria Bíblia diz: no momento de crise você ora e cante louvores. Jonas esfriou, Jonas ficou com medo, a sua motivação e o seu amor pelas vidas esfriaram, ele cansou, ele fugiu. E eu quero te dizer uma coisa: se você não ama ao próximo, você não ama a si mesmo. Se você não consegue ter compaixão, ter amor pelas vidas, você não ama a si mesmo. E uma das coisas que o Espírito Santo sempre me diz: olha, vocês têm Jesus. Diga para a igreja: vocês têm a salvação, vocês têm o meu amor. Isso é um presente dado por Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. Então isso tem algo que tem que ser tão intenso na vida de vocês, tem que ser como um fogo, não é? Todos os dias sobre a vida de vocês, e esse presente que foi dado para vocês, vocês precisam desejar que as outras pessoas também recebam, porque esse presente vai continuar com vocês, esse presente será dado para outras pessoas, e dessas outras pessoas para outras pessoas, e assim as coisas acontecem. Jonas, ele foge, ele não queria que a presença de Deus fizesse parte da vida das pessoas, porque ele se encheu do seu egoísmo, ele se encheu a si mesmo de uma dominação política que havia na época, e isso tem acontecido, né, em alguns dias, nesses nossos dias. E reparem bem, depois que houve uma transição, e vocês sabem do que eu estou dizendo, foi liberado no mundo espiritual algo para trazer muito mal para a nossa nação. Foi aberto um espaço, foi deliberado um campo aberto para que o mal aconteça na nação. E sabe por quê? Porque muitas vezes nós, assim como Jonas, fugimos do propósito de Deus, em fazer diferença na vida das pessoas, em levar Jesus à vida das pessoas. E notem bem, quanto mais Jonas fugia, mais as coisas ficavam complicadas. E quanto mais nós, como igreja do Senhor neste país, ficarmos parados, ficarmos assistindo as coisas como quem está ali debruçado numa janela, olhando, olha o que está acontecendo ali, mas que coisa, olha que complicado, olha que situação difícil. E quanto a igreja do Senhor ficar assim debruçado, as coisas não vão acontecer. E vem um tempo em que nós seremos ainda mais provados. Então, como pastor dessa casa, eu quero que você se prepare. Pastor, você é o profeta do caos? Não. Eu quero ser o profeta do amor de Deus sobre a tua vida, para que você
se cuide, para que você se encha da palavra, para que você se encha do poder do Espírito Santo de Deus, e nós como igreja possamos suportar tudo aquilo que Deus tem colocado e ainda vai colocar sobre a vida da igreja neste país, para que nós nos despertemos para um avivamento verdadeiro. O avivamento não é só aquele pular, não é, ou dançar, ou falar em novas línguas, isso faz parte, mas um avivamento é um povo cheio do poder de Deus, é um povo que quando dá aqui 15 para as 10, 9h30, já tem gente aqui na porta para entrar, e no nosso vizinho ali também na igreja tem a gente para entrar, um povo sedento de louvar, um povo assim ansioso para ouvir a palavra, um povo assim cheio do poder de Deus, e fala, olha, eu quero me reunir com os meus irmãos, eu quero ser aquele que pode dar a mão em alguma dificuldade, eu quero ser aquele que pode suprir em alguma coisa, eu quero ser aquele que vai de alguma maneira, dentro do propósito de Deus, contribuir para que o reino do Senhor se estabeleça nessa terra. Nós não podemos fugir. Quando esse portal ele é aberto, a malignidade ela fica solta para acontecer, mas eu quero te dizer, o poder de Deus é maior do que tudo isso, em nome de Jesus, a salvação, a cura e a restauração para a nossa nação, a restauração e a cura para a tua vida, para a tua casa. Os teus filhos não são criados para calamidade, os teus filhos estão guardados pelo poder de Deus. Quanto mais Jonas fugia, mais as coisas se agravavam. Não fuja do propósito do Senhor. As pessoas às vezes não entendem. Pastor, mas olha, tem muita gente aí que está de boa, mas será que é isso que Deus tinha para a vida dela? Ou é um esconderijo, uma capa de conforto que ela coloca para ela se auto-animar ou se auto-consolar? Não, assim está bom, eu estava ali em tal propósito, mas aquilo não é para a minha vida. E esse espírito de Jonas começa a entrar na vida da pessoa, e ela começa a achar que tudo está bem, e ela não percebe, que talvez não tenha ido tão longe como Jonas queria ir, mas ela fugiu da presença de Deus, e ela não é mais a mesma pessoa que Deus levantou para ela ser. Não fique indo longe da presença de Deus, as coisas vão piorar. E sabe por quê? Quando nós estamos longe da presença de Deus, a gente não sabe o que fazer. Jonas estava dormindo ali no barco. Imagina que situação. E a Bíblia diz muito claramente que Deus levanta ali o vento, ele agita o mar, e aqueles homens que estavam no barco, eles tinham, dentro de suas limitações, o entendimento de que, olha, alguma coisa está acontecendo, porque isso não é normal. E dentro das suas limitações, eles tinham um entendimento de que, mesmo eles tendo os deuses que eles criam, deveria haver um outro Deus que eles não conheciam e que estava fazendo tudo aquilo. E eles vão lá e começam a perguntar para Jonas, olha, o que está acontecendo? Primeiro acorda Jonas, Ei, amigão, acorda! Você está conseguindo dormir? Você não está percebendo o que está acontecendo? E eles começam a perguntar para Jonas, de onde você vem? Para onde você vai? E eles até, com um certo respeito a Jonas, já não vão acusando Jonas diretamente do que está acontecendo. Mas eles entendiam que Jonas era a pessoa que tinha a resposta para aquilo que estava acontecendo. Você é a resposta para alguém daquilo que está acontecendo na vida da pessoa? Pastor, mas é tão difícil, O Senhor mesmo acabou de dizer que a gente, tomar cuidado com a orientação que a gente dá para alguém, com aquilo que a gente fala. O Senhor mesmo diz que toma cuidado, em não definir aquilo que a pessoa deve fazer. Mas nós somos referência das pessoas que, quando se levanta e ora, quando abençoa a vida de alguém, nós estamos dando resposta para a vida dela, e aquele mar agitado vai se acalmar, amém? Você foi levantado como um profeta do Senhor, como uma profeta do Senhor, e um
dos ministérios, uma das coisas que nós temos como ênfase nessa casa, é que nós somos uma casa profética. E uma casa profética, ela funciona quando, não é? Nós pegamos cada um dos dons que Deus deu para você, para uns mais, para outros menos, mas essa palavra que Deus deu para você, ela vai se refletir em uma palavra do Senhor para a igreja como um todo. Jonas é acordado, o Espírito Santo de Deus está acordando você aí agora, amém? Em nome de Jesus, que o poder de Deus revista a tua vida, que o poder de Deus agora esteja sobre você, que toda dúvida que vier sobre tua mente e o teu coração, seja agora respondido em nome de Jesus. Jonas, você tem a resposta para aquilo que está acontecendo. Aqueles homens no barco, eles começam a falar, não é possível, alguma coisa aconteceu, e será que não é aquele cara que entrou no barco, aquele que pediu, que pagou uma passagem, cadê ele? Está lá dormindo, corre lá, acorda. Havia um julgamento de Deus acontecendo naquele lugar. Jonas precisava acordar e sair e fazer aquilo que ele precisava fazer. Ele precisava manifestar o amor de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Em nome de Jesus, manifeste o amor de Cristo sobre a vida das pessoas. Você é chamado do Senhor, você é chamada do Senhor. Não fuja, você precisa espalhar o amor de Deus. Você precisa espalhar que Jesus Cristo é o único Senhor de toda a terra. Você que nos assiste, você precisa declarar com a tua voz para as pessoas que você conhece, para as pessoas que estão ao teu redor, que Jesus, Ele é a resposta para tudo aquilo que está acontecendo. E se nós pararmos para pensar, as pessoas conhecem a Cristo, não conhecem? A maioria, se você falar de Jesus, eu conheço, mas elas não conhecem como você conhece. Faça a diferença. Aquelas pessoas no barco sabiam que alguma coisa estava acontecendo e que havia um Deus que poderia parar tudo aquilo. Eles só precisavam descobrir que Deus verdadeiro que poderia resolver. Jonas acorda, fala, olha, me lança no mar que tudo vai parar. Jonas começa agora a se encher do poder de Deus novamente. A fuga começa a sair da sua mente. Ele assume a responsabilidade. Assuma a tua responsabilidade como corpo de Cristo. Ele passa a dizer, olha, me joguem na água. Eu preciso fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. A igreja precisa fazer o papel que Deus determinou que nós fizéssemos. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa se abrir para esse avivamento. Sabe por quê? Enquanto Jonas dormia no barco, Satanás fazia aquilo que ele deveria fazer. E hoje Satanás está solto, tentando fazer aquilo que ele quer fazer na vida das pessoas. E eu e você, nós temos responsabilidade. Eu e você, nós precisamos nos levantar para que esse avivamento aconteça dentro da igreja. E havia toda uma relação política daquilo que Jonas iria enfrentar naquele lugar. E a igreja perdeu muito tempo em não se envolver em alguns assuntos. Ai, pastor, o senhor vai falar de política? Entenda, aquilo que nós temos como palavra sobre as nossas vidas, ela é maior do que qualquer discurso político. E a igreja sofre muitas coisas, em muitas áreas, porque nós não atuamos como nós deveríamos atuar nas áreas específicas do nosso tempo. Então se levante, tome posição. A palavra do Senhor nos diz que quando nós nos revestimos deste poder, o poder do Senhor se manifesta nas nossas vidas. E quantas vezes você experimentou isso, e em quantas vezes, como Jonas, você deixou que isso escapasse? O inimigo tenta fazer o papel dele, mas a igreja, eu tenho uma boa notícia para você, ela é maior do que tudo isso, e nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Deus sempre vai levantar uma voz profética, e essa voz profética é a sua voz. Essa voz profética é a sua voz. Quando você diz que há cura, quando você diz que há restauração, quando você se levanta em prol da justiça que vem do Senhor, quando você se levanta em declarar que o espírito de morte não está mais atuando no nosso país, quando você se levanta em dizer que o espírito de confusão está quebrado, quando você levanta para dizer que há um governo no nosso país, e esse governo, ele se levanta através do poder de Deus, ele usa de pessoas para que isso aconteça, ele usa de sistemas para que isso aconteça, e nós como igreja fazemos parte desse sistema. Nós como igreja somos aqueles que vão trazer o avivamento para essa terra em nome de Jesus. Assuma a tua responsabilidade como corpo de Cristo, e eu quero te dizer, isso não é um peso, isso não é algo que vai te achatar, ao contrário, isso é aquilo que vai te levantar como uma voz, que vai trazer salvação, como uma voz que vai trazer cura, como uma voz que vai levantar uma nação. E nós sabemos da história, lançam Jonas no mar, o grande peixe o engole, esse peixe vai até o mais próximo de onde ele poderia depois pegar um transporte para ir para Nínive, e aquilo, não é, foi uma grande transformação naquela cidade. As pessoas se converteram, as pessoas, não é, se voltaram para Deus. E você pensa que foi fácil? Eu sei que você não é, consegue imaginar que não é fácil. Será que Jonas não enfrentou ali pessoas tentando barrar? Será que Jonas não enfrentou ali pessoas tentando dizer para ele, olha, você não é tão bom nisso que você está fazendo? Será que não houve pessoas que tentaram fazer com que, olha, cala a sua boca, isso não pode acontecer aqui na nossa cidade? Mas a despeito dessas coisas, Jonas foi e fez aquilo que Deus mandou. Em nome de Jesus, se levante e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Aquele lugar se transforma, aquele lugar se volta para Deus, e de repente, não é, Jonas, que deveria ser o cara mais animado da face da terra naquele momento, você continuar lendo aí o livro, ele desanima de novo, porque no coração dele entrou um espírito, daquele espírito que eu falei aqui no começo, de pessoa que talvez quer dominar a vida do outro, de pessoa que não consegue ver a alegria do outro, de pessoa que não consegue ver a conquista do outro, porque bateu de novo no seu sentimento, bateu de novo na sua mente, a raiva que ele tinha dos assírios, que eram pessoas que oprimiam seu povo, e ele agora estava assim, meu Deus, eles se converteram, isso não pode acontecer, esse povo tem mais é que sofrer mesmo, esse povo tem mais é que passar dificuldade, porque ele se afasta do amor de Deus novamente, e aquele desânimo entra na vida dele, e parece que o ciclo começa a acontecer, mas eu quero te dizer, o amor de Deus é tão infinito, que alcança Jonas novamente e fala, meu filho, vem cá, acorda, você não foi criado para isso, você foi criado para proclamar o meu poder, e as terras e as nações vão ouvir a tua voz e vão se voltar a mim, então não desista, se levanta. As dificuldades, elas vêm, mas pastor, o senhor trouxe aí alguns domingos uma palavra de se levantar, uma palavra que eu ia ser curado, e parece que não aconteceu nada. Em nome de Jesus aconteceu, já aconteceu. Você é curado, você é sarado, em nome de Jesus. Você não está sozinho, há uma igreja com você, e mais do que isso, há um Deus com você, amém? Enquanto nós não nos humilharmos, não orarmos, não nos arrependermos diante da presença de Deus, esse ciclo vai continuar. E Deus trata com Jonas ali. Jonas, o que aconteceu com você? Você estava animadão, cara. Você pregou. As pessoas agora me conhecem. Ore, busque o Senhor. Jonas, acorde. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Olha o que Jonas faz, acabou de transformar a vida de uma cidade,
e começa a pegar alguns maus caminhos novamente, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Pai, sara a nossa terra. Pai, sara o sul do nosso país. Pai, em nome de Jesus, pessoas agora, Deus, estão ali ilhadas, sem comer, sem ter água. Tantas pessoas que partiram, meu Deus, sara a nossa terra. Nós clamamos pela nossa terra. Meu Deus, em nome de Jesus, clamamos pela nossa terra, cura, Pai, restaura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você é povo de Deus, amém? Aleluia. Nós estamos acima de qualquer política, por isso a igreja precisa influenciar todas as áreas da nossa terra, inclusive a política. Sabe quando Jonas começou a entender tudo? Num primeiro plano ele entendeu quando ele estava lá na barriga do peixe. Ele precisou chegar no lugar mais profundo. Ele precisou ficar sozinho, no lugar escuro, dentro da barriga daquele peixe, para ele entender que aonde ele estivesse, Deus iria alcançá-lo. Mas também aonde ele clamasse, o Senhor ouviria a voz dele, amém? Foi entender isso na barriga do peixe. As pessoas estão muito cansadas de ideologias, as pessoas estão muito cansadas de receitinhas prontas, mas preste atenção, o Evangelho é aquela palavra, aquela mensagem que se perpetua pelo tempo, a mesma palavra que tem um poder tão gigante, um poder tão tremendo, que até hoje alcança nossas vidas e o coração daquele que aceitar a Jesus. Nós estamos acima de qualquer principado e potestade, nós estamos acima de qualquer poder dominador. Criticaram, falaram mal, nós estamos acima de qualquer principado, de qualquer potestade, de qualquer dominador. Jonas, quando entra em Nínive, ele não dá ênfase àquilo que falavam contra ele, ele não dá ênfase à crise, à crítica, mas ele, ao contrário, ele dá ênfase para aquilo que Deus havia colocado sobre ele. Eu quero dizer, o poder de Deus está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Dê ênfase a isso, dê ênfase ao amor de Deus, dê ênfase ao plano de Deus. Sabe por quê? Porque é isso o que dá resultado, é isso que dá resultado. Imagina as pessoas que não conhecem o amor de Deus, o desespero. Imagina as pessoas que não conhecem o amor de Deus, elas não conseguem enxergar um futuro, elas não conseguem enxergar aquilo que Deus já colocou dentro delas, então elas se desanimam. O amor de Deus é o que dá resultado. Não se deixe perturbar por nada, não se desvie por nada, foque no que Deus orientou para você, foque naquilo que Deus colocou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não se desvie daquilo que Deus te ordenou, e você, repito, sabe aquilo que Deus falou para você fazer. Se não sabe ainda, eu declaro que você vai descobrir hoje, que você vai descobrir nesta semana. Mesmo com sucesso, Jonas vacilou. Eu quero declarar, você não vai vacilar. Amém? Ele se entristece, já pela segunda vez, se arrepende, porque o coração dele havia se endurecido. E quando alguém começa a se entristecer, quando alguém não quer mais a presença de Deus como ela deve estar na sua vida, começa a se criar uma barreira no coração e ela começa a endurecer o seu coração. Não deixa que isso que aconteceu com Jonas aconteça com você. Uma pessoa que endurece o seu coração, ela fica mal com ela mesma. E que ela começa a achar que tudo está errado, que ela está bem, mas na verdade ela não consegue compreender que o coração dela, que está endurecido, está fazendo um tremendo mal para a vida dele.
Mas assim como Deus fez com Jonas, Ele fala para você: olha, o meu poder está sobre você. O meu poder te acorda, o meu poder te levanta, o meu poder vai fazer você ressuscitar, o meu poder que te tirou lá da barriga do peixe, e o meu poder que agora está vendo você todo triste, deprimido, aí se escondendo, é o mesmo poder que vai te levantar mais uma vez. Ei, Deus vai te levantar mais uma vez, Deus vai fazer você conquistar mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, Deus vai fazer você conquistar. A palavra de Deus diz: somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Desperte nessa manhã. Você tem uma família para cuidar, você tem famílias para conquistar, você tem a tua vida para conduzir debaixo do poder de Deus. Se levante como igreja, o avivamento precisa acontecer, o nosso bairro precisa ser conquistado, o nosso estado, o nosso país. Você faz parte disso, amém? Lá no capítulo 4, no versículo 11, a palavra diz: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? É Deus falando, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e olha que curioso, e também muitos animais. Pastor, eu acho que não tem mais jeito. Porque hoje se falam de gerações, né? Geração tal, geração aquilo. Pode até haver diferença, mas não há nada que possa barrar o poder de Deus. Eles não sabiam, Deus fala ali, discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Tal era a falta de capacidade de discernimento, até mesmo das próprias relações humanas daquele dia a dia. Mas Deus, Ele amou demais aquelas pessoas, e levantou um homem, levantou um profeta, para transformar a vida daquelas pessoas. E eu quero te dizer, Deus ama muito a tua vida, e Ele levanta profetas, Ele levanta homens e mulheres, para que te tragam uma palavra, e que façam você despertar. Ei! Você não é para ficar desse jeito, você não é para fugir, você não é para ficar escondido, você não é para se jogar na água e ser engolido por um grande peixe, mas você é aquele que se levanta para um avivamento da igreja do Senhor, e começa por você, começa pela tua casa, começa pela tua família. Não fuja de Deus, não fuja do propósito, não fuja do amor de Deus. Ele tem mais para você, não acabou aqui, não é aquela coisa chata de nascer, ir para a escola, trabalhar, pagar boleto e depois tentar se aposentar e morrer, não! A palavra de Deus diz que Ele nos deu vida, e vida em abundante, e eu ministro sobre a tua vida agora, como uma voz profética nesse lugar. Aquilo que havia de dúvida no seu coração é retirado agora em nome de Jesus. A falta de amor que crescia no seu coração é retirado agora em nome de Jesus. A dúvida é retirado agora em nome de Jesus. O medo é retirado agora em nome de Jesus. A falta de amor pelas vidas é retirado agora em nome de Jesus. A falta de fé é retirado agora em nome de Jesus. Ei, creia, o poder de Deus é sobre a tua vida. O mesmo Deus que levantou Jonas, que levantou ele daquele lugar, que o fez crescer na palavra, que o fez crescer no poder de Deus, aquele homem que foi criado como um profeta, que foi levantado para resgatar uma nação. Essa pessoa também é você, pois Deus te levantou, e mesmo que você caia, mesmo que você em algum momento desanime, mesmo que em algum momento você tenha medo, o Senhor nesta hora te levanta e te faz ver o poder dele na sua vida, e você agora é aquele que tem a consciência plena, que faz parte da igreja do Senhor, e você também tem uma voz profética de transformação, uma voz profética de vida, uma voz profética de alguém
alguém que está cheio do amor de Deus, que está cheio do poder de Deus, e você faz a diferença aonde você andar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba isso no teu espírito, em nome de Jesus. Você que nos acompanha pela rede social, você também tem esse poder sobre a sua vida. Eu declaro cura, eu declaro o poder de Deus, invada onde você estiver, o local que você estiver, em nome de Jesus.